Oi, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo, trazendo mais um vídeo para esse canal. Hoje não teremos Chica cantando. Quem é Chica? Pra quem tá chegando aqui agora não sabe quem é Chica. Chica, gente, é minha galinha que não fica quieta um minuto. Normalmente quando eu tô gravando de dia, vai ter Chica cantando no fundo. Ela ou o esposo dela que é o Galo, né? E quando não é um, é o outro. Eles escutam minha voz e começam a gritar. Hoje, no máximo que teremos aqui é Lilica latindo. Quem é Lilica? A minha cachorra. Lilica só aceita aqui em casa um gato, que é o Bob. Bob ela aceita. Os outros gatos, amigos de Dodge, sem entrar aqui, cada um mundo tra ela. Então, se vocês escutar um escândalo, é Lilica adotando as amizades de Dodge para correr daqui. Gente, hoje eu vou estar trazendo mais um relato da minha vida, mais um pouquinho da minha experiência da minha vida. Eu sei que vocês gostam, né, que eu conto minhas histórias aqui, as minhas experiências da vida. E hoje eu vou contar para vocês sobre o dia que eu coloquei dentro da minha casa o mal disfarçado de amizade, a falsidade disfarçada de sorriso. E eu vou estar contando para vocês por que hoje em dia não tem mais amiga dentro da minha casa, não tem mais aquela coisa de amiga entrando e saindo dentro da minha casa a hora que bem entende. Não tem mais isso. Hoje em dia, eu trazer as pessoas dentro da minha casa, assim, é raríssimo. E é só se eu estiver comemorando alguma coisa, ele tiver marcado alguma coisa, um churrasquinho, um aniversário de alguém, mas também é selecionado as pessoas que são bem próximas de mim, pessoas que são da minha extrema confiança. Então você que frequenta a minha casa, sabe que você é da minha extrema confiança, não me traia. Não abuse dela, porque se você ainda frequenta a minha casa, é porque você é da minha extrema confiança. É raríssimo trazer alguém na minha casa, muito raro. E eu vou contar para vocês o porquê, né, que eu cheguei a esse ponto, nem sempre foi assim. Houve tempo na minha vida que eu deixava as pessoas entrarem e saírem, e a hora que bem entendesse, não só da minha casa, mas como também da minha vida. Então, gente, vou relatar para vocês da época quando eu ainda morava no Puxadinho, né? Já contei aqui, quem não viu o vídeo. Tem um vídeo aqui de quando eu morava no Puxadinho da família. Ali, no meio daquele Puxadinho, uma das casas que tinha ali, eu tinha uma amizade que eu considerava uma amizade muito próxima naquela época, que era uma das moradoras ali do Puxadinho. Assim, eu era muito próxima dela e eu achava que ela também era comigo. Quando a gente dizia lá no mundo, né? A gente era fechamento. E eu achava que ela tinha por mim o mesmo grau de amizade que eu tinha por ela. Gente, tensa numa pessoa, aos olhos do humano, que pessoa boa, que pessoa excelente. Essa pessoa não trabalhava fora e eu trabalhava, né? Sempre trabalhei. Aí, o que acontece? Eu morava lá no morro, né? Agora eu expliquei pra vocês, nosso puxadinho era lá no morro. E de lá de cima dava pra gente ver quem sobe e quem desce. Eu a via quando eu tava subindo. Gente, essa pessoa era tão boa que na época eu gostava de tomar uma cervejinha, na época eu bebia um negocinho. Quando eu chegava, tava chegando, ela ia mais na minha casa do que eu na dela. Até porque quando eu trabalhava fora, eu chegava em casa e ia fazendo as coisas. E ela vinha pra minha casa, ajudava a fazer as coisas, já vinha com a cervejinha gelada. E onde falava assim pra ela, nossa, essa tá suada, né? Que a gente era coisa que a gente falava lá no mundo. Essa tá suada, não sei o que, ela já vinha, quando ela não trazia a cerveja, ela trazia um suco, ela tava sempre me esperando ou alguma coisa pra me servir. Sempre assim, aquela pessoa aconchegante. E eu tinha grande apreço por ela, eu tinha grande amizade. Era aquela amizade assim que tudo contava pra ela e eu achava também que ela contava tudo pra mim. Até porque as coisas que ela me contava, eu morria ali, eu não contava nem pro meu esposo. Só que não era assim com as coisas que eu contava pra ela. As coisas que eu contava pra ela, normalmente o bairro todo sabia. E como foi que eu descobri isso? Gente, eu tomei anticoncepcional durante, acho que 10, quase 11 anos da minha vida. Eu tomei e eu tive um problema sério de saúde por conta disso. Acho que eu já até falei isso aqui no canal. Eu tive um sério problema de saúde por conta disso. E nessa época, eu até já tinha internet, mas a internet não era tão popular igual é hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente tem um padrão de saúde, a gente vai ali, pesquisa, vê outras pessoas que também têm, né? Que também tiveram um padrão, e você acaba ou se tranquilizando ou se desesperando. Hoje em dia a gente pesquisa na internet e tem outras opiniões.
Naquela época não tinha isso, a única opinião que a gente tinha era do médico do SUS, então eu tinha que esperar ali 6 meses para a próxima consulta, para saber mais sobre o assunto. E quem vai em médico do SUS sabe que ali eles te dão o básico do básico da informação, porque ele acha que você não está pronta para receber a informação. E eu tinha esse problema seríssimo, e eu fui desabafar com a minha amiga, né? A minha amiga, e eu tinha coisa, assim, tem coisa que ela vai entender melhor até do que eu contando com meu esposo, porque ela, por ser mulher, ser minha amiga, vai me orientar, vai me escutar e vai me acalmar. Pois bem, contei pra ela. Contei pra ela e no dia seguinte estava o bairro todo solidário a mim. No dia seguinte eu descia e minha sogra falou assim, Nasa, que não sei o que, já veio assim, puxando assunto, cheio de solidariedade. Aí ela falou assim, que fulano falou que você tá passando por isso. Gente, e não era só minha sogra que sabia, não. Todos os moradores do Novo sabiam da minha vida, que eu tinha contado somente para ela. Mas enfim, depois eu fui questionar ela, e ela falou assim, não, falei isso para te ajudar. Apenas comentei com fulano que é para te ajudar, para poder te dar um apoio, que não sei o quê. Enfim, eu tinha ali minha amizade por ela, passou. Aí passou um tempo, eu me mudei lá, né, do puxadinho, né, me mudei de lá e fui morar de aluguel. Morei de aluguel um bom tempo não, devo ter morado aí uns 5, 6 meses de aluguel. E quando a gente mora de aluguel, a gente não pode... Eu morava antes no puxadinho, não pagava nada por aquilo ali, né? A gente tinha construído, morava ali, só pagava luz mesmo, a água já era de vanejo. Então, tinha condições de ter coisas em casa, coisa do tipo assim, na época quase ninguém já tinha. Era máquina de lavar, micro-ondas, TV por assinatura, era uma coisa que na época era novidade, ninguém já tinha. Telefone fixo, que na época era chique quem tinha. Eu trabalhava, eu me esforçava e eu tinha isso na minha casa. Só que eu não achava que esse tipo de coisa incomodava ela, que eu achava assim, que a minha amiga participava da minha felicidade, até porque ela sabia que eu ralava muito, eu trabalhava em 6 casas para dar conta de encontrar minhas coisas. Meu esposo também trabalhava muito, então a gente tinha que trabalhar muito. Enfim, quando eu saí de lá e fui morar de aluguel, eu cortei, né, algumas coisas. Eu não tinha, tirei internet, tirei tudo que era supérfluo, até porque a gente planejava fazer a casa aqui, então eu cortei tudo que era supérfluo. E um dia eu encontrei com ela na rua e ela falou assim, você agora tá morando lá não sei onde, né? Falei o nome do bairro, aham. Como é que tá? Falei, tá bem. Aí eu contei pra ela, né? Cortei. Ela falou, eu não consigo mais ligar pro seu telefone. Eu falei, cortei isso, cortei aquilo, isso aqui. Tá bom, passou. Passou um tempo, eu encontrei com ela e ela falou assim, sabe aquilo tudo que você tinha lá no morro? A gente se referia ao bairro lá como morro. Ela, agora quem tem sou eu. Eu conquistei tudo que você tinha lá. Gente, eu nem sabia que ela desejava ter as coisas que eu, até porque eu trabalhava e ela não. Eu tinha uma filha só nessa época, ela já tinha 5. E ela arrumou um cara, né, que acabou caindo lá na dela e acabou dando essas coisas da gente. A pessoa não tinha um armário dentro de casa. Não tinha, assim, ela morava num quartinho, era um cômodo com banheiro e uma cozinhazinha, um corredorzinho bem precário. Mas a pessoa fez questão de colocar dentro da casa dela as coisas que eu tinha, só pra falar assim, você agora não tem. Eu tenho. Sendo que, assim, eu tinha aberto mão do supérfluo da minha vida, porque eu queria construir algo melhor e algo maior. Enfim, passou, né? Meu esposo até falou assim, gente, essa mulher é esquisita, essa mulher não gosta de você, não. Gente, quando o marido de vocês falar isso de alguma amiga, de alguém que tá próximo de vocês, fique atento, tá? Acorda pra vida, porque o homem parece que sente as coisas assim longe. Então, quando o marido pegar uma implicância ali com a colega, já fica esperto. Enfim, aí eu me mudei, né? Fiz a casa aqui, me mudei pra cá. Ela veio aqui me visitar. Veio ela, os filhos e o novo marido. Aí já era outro marido. Veio trazer o marido para apresentar e tudo mais. E ela chegou aqui e ela falou assim, nossa, que casa grande, que não sei o quê. Porque ela achou grande, em comparado à casa que eu morava lá, é um pouco maior, né, do que a casa que eu morava lá. Nossa, que casa grande, que não sei o que, desceu hoje. E aí eles estavam indo para um Tanadã de Rio. E aí eu tava já com a Beatriz de adolescente ali, acho que tava com uns 13, 14 anos. Não me lembro exatamente quantos anos ela tinha. Ela pediu para levar minha filha para ir pro Rio com ela tomar banho. Quando Beatriz quis ir, e Beatriz era muito amiga dos filhos dela, eles estavam juntos também, chamaram. Aí foi, deixei ir.
E falei pra Beatriz levar o telefone. Gente, eu tava pagando o telefone. E vocês sabem que adolescente não perde telefone, porque telefone é a vida do adolescente, ainda mais ela ainda, que era novidade ainda. O telefone pra ela, era o telefone melhorzinho. Ela tava muito empolgada com o telefone. Ela foi, falei, leva o telefone, né, pra gente se comunicar. O Rio não era tão longe daqui, falei, se ele tiver de DD, tiver D, você liga, a gente vai buscar você. Dava pra gente buscar, o pai dela pegava de moto, alguma coisa assim. Enfim, levou o telefone. Nisso, ela deixou o telefone na mesa onde estava a dona, né, a minha suposta amiga, o ódio disfarçado de amizade. Deixou na mesa onde ela estava, onde o casal estava, e ela foi dar um mergulho com as crianças. Dar um mergulho no rio, deixou o telefone ali, não tinha como mergulhar o telefone. Quando ela voltou, cadê o telefone da mesa? Aí essa minha suposta amiga virou e falou assim, ai, você deixou na mesa? Nossa, não vi não. Ai, eu nem reparei. Alguém pegou, nem vi. Gente, eu não tô aqui acusando ela, até porque eu não tava lá, eu não vi. Mas a minha filha deixou o telefone na mesa onde tava o casal. Como que alguém pegou esse telefone e ninguém viu? Ela ainda veio me contar. Ela voltou atrás da minha filha e veio toda se sorrindo assim. Nasa, eu tenho um negócio pra te contar, mas não comenta com ninguém. Não briga com a Bia, não. É o que houve? O que Bia fez? Aconteceu isso, isso e isso. Sendo que o telefone acabou de sumir. Bia disse que pedia os outros para ligar, né? Ninguém atendia. O telefone estava desligado. Ela pegou o telefone. Eu creio, né, que tenha acontecido assim. Eu não vi, não posso afirmar, mas eu creio que ela desligou o telefone e botou na bolsa. Porque ela e o esposo não saíram da mesa. E como que alguém pegou o telefone em cima da mesa e eles não viram? Quase impossível. Enfim. Depois desse episódio do telefone, ela acabou, ela mesma se afastando, né? Eu comecei a fechar a cara pra ela, ela parou de vir aqui. Depois disso, nós aceitando a Jesus, eu e meu esposo. Aí, o que aconteceu? Tinha outra pessoa que também tinha amizade com ela. E as pessoas lá, de onde eu morava, falavam que ela mexia com chifrudo, né? Mexia pro outro lado, pro lado das trevas lá. Só que, como eu nunca vi, eu nunca levava aquilo a sério. As pessoas vinham falar, cuidado com a fulana, mas eu não levava aquilo tão a sério porque eu nunca vi. Então, a gente não falava muito sobre esse assunto. Mas depois que a gente aceita Jesus, abre os olhos da gente. Aí tinha uma outra menina lá, também, né, que não morava no morro, nós morávamos lá próximo, e que tinha amizade com ela. Eu até tinha amizade com a menina também, mas não tanto quanto ela tinha. Ela e essa menina um dia entraram numa contenda por causa de namorado lá, brigaram. E ela falou outra menina assim, que a menina não ia ficar com o tal do cara e que não ia ficar com mais ninguém. Que ela ia acabar com a raça da menina. Então todo mundo esperou o quê? Vai ter nas brigas, vai ter nas contendas na rua. Não, não teve, gente. Essa menina foi de arrasta, sem explicação nenhuma. Menina bonita, forte. Acho que ela tinha 28 anos na época. Sim, do nada a menina passou mal e papum, não deu tempo de socorrer, sem explicação nenhuma. Começaram a falar a todo mundo que ela mexia com essas coisas e que foi ela que deu fim na menina. Que essa menina, que ela mexeu o artalzinho dela e que aconteceu exatamente daquela forma. E, gente, depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu conversava com ela e que na época eu não me dava conta, mas depois, quando você sai ali daquele relacionamento, que é um relacionamento abusivo, né? Que a pessoa vai ali te monitorando ali de uma certa forma, e quando você está ali dentro, você não percebe quem é a outra pessoa. Mas quando você está de fora, você começa a analisar e você começa a ver as coisas que aconteciam que não eram normais. Gente, tinha coisa que eu contava pra ela e que tava tudo dentro. Tipo assim, Deus deu uma porta de emprego. E eu ainda nem tinha começado, mas eu tava ali empolgada, ali, nossa, eu vou trabalhar de CLT, vai assinar minha carteira, do que. Era contar pra ela o negócio de desandar. Ou até mesmo assim, algo entre mim e meu esposo, que a gente tava ali super bem, super feliz. Era contar pra ela e a contenda entrar dentro de casa. Era algo impressionante, que eu comecei só a prestar atenção depois quando me livrei dela. Era qualquer coisa, gente, coisa por mais doida que seja. Das coisas que iriam me deixar feliz, era eu comentar com ela e o negócio desandar. Então, para vocês verem o poder que tem a inveja, o poder que tem o olho grande, o ódio disfarçado de amizade. Depois que eu tirei essa pessoa da minha vida,
a minha vida mudou, mas mudou bastante, muito. Então, gente, quando eu falo para vocês aqui que eu sou muito assim, eu fico muito, né, atenta quando eu vejo pessoas extremamente boazinha, porque todas as vezes que me sacanearam foram pessoas extremamente boazinha, acima de qualquer suspeita. Eu não tô falando de pessoas doa, tem a diferença de pessoas doa e pessoas doazinhas. Sabe aquela pessoa que é acima de qualquer suspeita, que tá sempre se esforçando muito pra não deixar ali nenhuma pista, pra não deixar, sabe? Assim, ai, eu sou acima de qualquer suspeita, eu sou uma pessoa muito boa. Esse tipo de pessoa me assusta, esse tipo de pessoa já me liga para um alerta. Porque todas as vezes que me sacanearam foram pessoas desse tipo. E esse foi o episódio onde eu coloquei a coleguinha dentro de casa. E a coleguinha era o ódio em pessoa, que eu descobri muito nas coisas, que eu não vou estar relatando aqui, até porque o vídeo vai ficar longo. Mas a coleguinha era o ódio disfarçado de amizade. A coleguinha vivia dentro da minha casa para colher a minha vida e passar da frente. E também colher a minha vida e tentar me atrasar espiritualmente. Gente, depois que eu me afastei dela, a gente começou até a gente se firmou na presença de Deus, coisa que a gente não conseguia. A gente até visitava aqui, outra ali, mas ela estava sempre ali no nosso, sabe, dito que sufocando, quando a gente pensava assim, agora a gente vai dar um tempo, com bebido e tudo mais, daqui a pouco já chegava ela com o marido, já parece que adivinhava, né, que a gente ia dar um tempo, já aparecia, e a gente começava tudo de novo. Então, depois que eu me afastei dessa pessoa, eu vi o agir de Deus na minha vida. Então, às vezes, é necessário, né, a gente permitir que Deus tire aquilo que aos nossos olhos a gente não consegue enxergar. A gente tá vendo ali um sorriso, mas você não tá vendo, às vezes, muitas vezes, ó, a fisga atrás das tuas costas, mas Deus está vendo e Deus afasta mesmo. E então a gente tem que permitir, né, que muitas vezes Deus tira, a gente vai lá e pega de volta. Muitas vezes a gente não permite que Deus tira da nossa vida. Deus está afastando a pessoa e você está indo lá puxando de volta, ainda fica zangado ainda que a pessoa está saindo da sua vida. E é isso, gente. Esse foi mais um relato da minha vida. Vou ficando por aqui. Beijo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.